Muito obrigada, meu Deus. Amém, amém, queridos. Boa noite. Hoje é Dia das Mães. Feliz Dia das Mães a todas as mamães aqui presentes, amém? Já convido as crianças, então, a ir à Rede Kids. Glória a Deus. Você, antes de tomar assento, cumprimente a pessoa que está do seu lado. Diga que bom que você veio à casa do Senhor. Aleluia. Você que está em casa, que nos assiste de casa, que por algum motivo não pôde estar na casa do Senhor, que Deus abençoe e que na semana que vem você possa estar conosco. Tome assento, igreja. Que você possa estar aqui na igreja conosco de forma presencial, porque estar no culto de forma presencial é muito melhor do que estarmos apenas no online. Mas às vezes a gente sabe que as pessoas estão impossibilitadas por algum motivo de estarem na casa do Senhor. Então temos essa opção. Mas sempre que possível, esteja no culto presencial para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Então hoje nós vamos meditar numa palavra muito importante. E sempre eu digo que as palavras que são ministradas são palavras que falam sobre libertação. Por quê? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós pregamos a palavra, nós pregamos a verdade de Deus, ela gera em nós uma libertação. Pelo fato de nós conhecermos a vontade de Deus, nós acolhemos aquela palavra como uma verdade que nós devemos praticar. Não apenas uma verdade que nós devemos ouvir e dizer: puxa, que legal, que joia que foi isso, né? Interessante, até que gostei. Não, mas a Bíblia diz que nós devemos ser ouvintes praticantes e não ouvintes esquecidos, que se olham como que se olhassem no espelho por um pouco e logo vão e esquece de como era a sua feição. Mas que nós possamos, como cristãos, ser ouvintes praticantes da palavra de Deus. E hoje vai ser também uma palavra de cunho de libertação. Então eu creio que Deus vai fazer coisas grandes no nosso interior. E o tema da mensagem hoje é: como identificar contra que espírito lutamos? Como identificar contra que espírito lutamos? Então, nós vamos usar alguns textos, mas o primeiro texto base que nós vamos usar hoje está lá no livro de Efésios, capítulo 6, e versículo 12, que é um versículo, um texto muito conhecido, e que nós vamos meditar um pouco como introdução disso que vamos falar nesta noite. Efésios 6:12. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, Paulo, ele faz uma declaração muito importante, reveladora e libertadora para nós. Que a nossa luta, ela tem um endereço. E esse endereço não é aqui nesse mundo, mas é nas regiões celestiais. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a vida é uma luta. E o cristão, depois que aceita Jesus, ele começa a trilhar um caminho equivocado. Quando ele pensa: em Cristo Jesus sou mais do que vencedor. E aí então ele descansa. Aí então ele baixa as armas de proteção da sua vida. E o inimigo, ele nunca descansa. Ele está sempre buscando nos tirar da presença de Deus. E às vezes, inconscientemente, nós temos esse pensamento como cristão. Eu estou em Cristo Jesus, eu já venci todas as coisas, e baixamos as nossas armas de defesa. E achamos que é muito fácil trilhar a vida. Porém, a vida é uma batalha, a vida é uma luta.
E nós precisamos nos conscientizar disso. Então, Paulo está falando aqui. E aonde que é o endereço da nossa luta? O endereço da nossa luta é nas regiões celestiais. Muitas vezes nós pensamos que a nossa luta é contra os seres humanos, contra os nossos pares. Mas, na verdade, essas pessoas são apenas um veículo, são apenas um instrumento ou uma ponte que o inimigo usa para nos ferir, para nos atingir e para nos machucar. Então, uma coisa tem que ficar bem definida. Nós estamos em uma luta e não podemos baixar a guarda. E a nossa luta não é contra seres humanos, mas a nossa luta se dá nas regiões celestiais. Importante isso. Não é uma luta carnal, mas é uma luta no âmbito celestial. Porque assim como Deus usa a nossa boca para abençoar a vida das pessoas, o inimigo usa pessoas e a boca de pessoas para nos ferir também. Existem esses dois lados. Assim, para que os espíritos, eu estou falando das regiões celestiais, e quando falamos das regiões celestiais, estamos falando de espíritos. Então, esses espíritos, eles agem na terra através de um corpo. Então, as pessoas que não temem a Deus são usadas pelo inimigo. E as pessoas que têm a fé, que creem no Senhor Jesus, elas são usadas por Deus, canal de bênção. Uma coisa que nós precisamos entender é que Jesus declarou: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Então, veja bem, não é fácil carregar uma cruz, é uma luta, né? Quando a gente carrega algo pesado, a gente está lutando para que a gente venha conseguir alcançar aquele objetivo de levar aquela coisa pesada até aonde nós temos que deixá-la. A Bíblia também nos diz que nós, como cristãos, não devemos ignorar os desígnios de Satanás, porque ele é astuto. A Bíblia também diz que o inimigo, ele ruge como um leão buscando a quem possa tragar. Ele não é um leão, porém, ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. E hoje pela manhã eu falava que o inimigo já tragou muitas pessoas no mundo. Muitas pessoas já estão caídas, porque foram tragadas por ele. Mas nós que estamos na presença de Deus, temos que vigiar constantemente, porque o inimigo está ao derredor, rugindo como leão, buscando, olhando, esperando, observando a quem ele possa tragar. Precisamos também aprender com esse texto de Efésios, capítulo 6, verso 12, que o mundo espiritual, ele é um mundo organizado, diferente de nós, que às vezes não temos aquela organização, aquela regra e aquela disciplina. Porém, no mundo espiritual, as hostes da maldade, elas são organizadas. Primeiro, Paulo, ele fala de um tipo de hostes espirituais, um tipo de demônio, que são os principados. Principados está a nível de potência mundial. Então, esses principados que interferem a nível de potência são esses demônios chamados principados. Eles influenciam nações. Outro são as potestades, né? Principado aqui, potestade aqui, vendo a organização da hierarquia. São potestades que influenciam países, cidades, e que estão ali influenciando. Nós vemos que alguns países são influenciados pelas drogas, são influenciados pelo tráfico de mulheres, enfim, há potestades que agem naquela situação específica. Há também dominadores. Os dominadores são outro tipo de casta de demônio que eles agem gerando ódio, maldade, intrigas, pode ser em bairros inteiros.
em comunidades inteiras, em famílias inteiras, que vêm replicando essa rivalidade, essa intriga, essa inconstância, essa inveja de geração em geração. E também as hostes espirituais da maldade. São aquelas hostes que são designadas para destruir uma pessoa em específico. Então, quando nós, aqui no Brasil, falamos de algumas hostes espirituais, elas têm alguns batismos aqui de, talvez, nomenclaturas africanas. Quantos de nós já ouvimos falar daqueles que, para nós, a Bíblia diz que são demônios, são hostes, que muitos já ouviram, preto velho, Exu caveira, tranca-rua, pombagira, que age para destruir uma pessoa em específico. Então, são hostes. É claro que um espírito Zé Pilintra, por exemplo, que age no álcool, ele não vai lá dominar países e nações. Esses são demônios de escalão menor, que são designados para destruir pessoas em específico. Vocês estão me entendendo? Então, há outra hierarquia que domina as regiões celestiais de países, nações. Outras hierarquias que dominam regiões celestiais de cidades. Por exemplo, aqui em Caçador sempre teve uma fama assim, não sei se os irmãos já ouviram falar. Que em Caçador, os ricos tinham inveja dos pobres. Em Caçador tinha isso. Antigamente, se falava muito isso, que em Caçador era engraçado, porque até os ricos tinham inveja dos pobres, diga misericórdia, Porque era um espírito que havia uma inveja tão grande, que quem não precisava ter inveja, tinha inveja. Está vendo? A atuação da potestade, então, são exemplos específicos. E isso a gente pode observar alguns padrões, às vezes, na nossa família, e um padrão de comportamento em nós mesmos, trazendo mais para a nossa vida, do nosso cotidiano. Então, isso não é humano. E, às vezes, a gente quer romper aquilo que não é humano com padrões humanos. Nos tratamos de várias formas, buscamos em diversas coisas, mas nós não podemos tratar de forma humana aquilo que provém de cunho espiritual. Então, se você tem passado por algum tipo de luta que eu vou mencionar hoje aqui, você precisa lutar contra ela de forma espiritual. Para que você lute, você precisa não lutar contra uma pessoa da sua casa, contra uma pessoa do teu trabalho, do teu convívio, porque, infelizmente, as pessoas estão lutando umas contra as outras, porque elas ainda não identificaram o endereço da luta delas. E é por isso que elas não estão tendo vitória, porque a nossa luta não é contra seres humanos, mas a nossa luta é nas regiões celestiais. Então, às vezes, um espírito está de forma ilegal na sua casa. Às vezes, um espírito está de forma ilegal na sua família. E, em nome de Jesus, esse ciclo vai terminar em você, para a glória de Deus. E é sobre isso que nós vamos ver nessa noite. Porque muitas pessoas, às vezes, já buscaram em vários lugares, tomaram várias atitudes e já não sabem mais o que fazer. E eu quero dizer para você que a tua luta é espiritual e que você precisa batalhar ela de forma espiritual. E hoje nós vamos analisar isso aqui de forma espiritual. Então, escute isso. Existem algumas heranças que nós herdamos dos nossos pais e muitas delas não são heranças materiais. Até muitos herdam coisas materiais. Mas existem coisas mais importantes que definem o nosso destino e que muitas vezes não são materiais, mas são de cunho espiritual. E elas vão passando de geração em geração, até que chega ou uma pessoa, ou até que chega em você. E você diz assim, meu Deus, eu estou passando tanta luta, eu estou passando tanta dificuldade, mas eu quero dizer para você que se chegou em você, Deus viu você, Deus escolheu você e Ele sabe e quer te capacitar
para que você venha romper esse ciclo na tua vida e na vida da tua família. Porque os teus filhos e os teus netos não precisam replicar esse mesmo padrão que vem se repetindo na tua vida. Às vezes é um padrão de inconstância, às vezes é um padrão de separação, às vezes é um padrão de rivalidade, de inveja, de intriga. E o Senhor quer que esse padrão venha a ser quebrado em você. E é por isso que você talvez tenha encontrado ou esteja encontrando tanta dificuldade e até mesmo lutas e retaliações na tua vida, porque você tem sido a resistência, você tem buscado a Deus, você tem estado na casa dele, então o inimigo vem contra você com fúria, com toda a força, para te destruir. Mas em nome de Jesus, hoje você vai identificar contra quem você está lutando. E Deus vai entregar nas tuas mãos a arma certa para que você possa batalhar. Amém? É muito importante a gente saber contra quem a gente está lutando. Porque quando nós sabemos contra quem estamos lutando, nós podemos nos apropriar das armas corretas para vencer a batalha. Porque às vezes, quando não entendemos contra quem nós estamos lutando, nos amarguramos. E acabamos feridos ao ponto de o inimigo nos derrotar. Então, é muito importante nós entendermos que tipo de espírito, para que ele não venha mais avançar na nossa vida. Qual é a sua origem, qual é a área que ele tem atacado e por que ele nos ataca. Então, vamos biblicamente falar sobre alguns espíritos que a Bíblia fala. Vamos lá em Gênesis, porque hoje eu vou falar de um espírito específico. Mas eu quero dar um primeiro exemplo lá no início, na primeira família, né, que foi a família de Adão, de Eva, aonde eles tiveram como seus primeiros filhos, Abel e Caim, Caim e Abel, e depois tiveram outros filhos. Qual era o espírito que operava na vida dos filhos de Adão? Era o espírito de rivalidade, que a Bíblia fala, o espírito de Caim. Quantas famílias nós já vimos em que existem irmãos que não se dão bem, que não precisavam brigar, que não precisavam ter rivalidade um com o outro, mas eles têm rivalidade. Aí nós podemos ver que ali atua um espírito, né? Nós podemos falar que é o espírito de Caim, porque era esse padrão que a gente via lá na família de Caim, na família de Adão. Mas é um espírito de rivalidade, um espírito de contenda. Isso é algo que nós precisamos detectar. Mas nessa noite em específico, nós vamos falar sobre um espírito, que é o espírito de Amaleque. Então, nós vamos falar um pouco sobre o povo amalequita. Como que surgiu esse povo? Quem era esse povo? Talvez você já ouviu falar, porque muitas vezes o povo de Deus, o povo de Israel, teve que lutar contra os amalequitas, que era um povo que perseguia o povo de Deus. A palavra amalequita quer dizer um povo de amargura de alma. Então, os amalequitas, eles tinham amargura na sua alma. O significado de Amaleque também significa belicoso. O povo amalequita era um povo belicoso, que quer dizer um povo de guerra, né? Um povo armado, um povo agressivo. Já conversou com alguém que diz o ditado, é faca na bota? Está sempre armado, é sempre agressivo? Pois é, são padrões que nós precisamos perceber. Será que esse padrão não está em mim? Será que eu não sou um amargurado de alma? Que eu estou sempre armado, sempre agredindo? E o povo amalequita, além de ser um povo de guerra, um povo belicoso, era um povo também que lambia as feridas das pessoas. E nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Nossa, como assim? Era um povo belicoso, mas ia lá e também era querido, lambia as feridas? Como assim? Nós já vamos entender um pouco mais sobre isso. Primeiro, nós vamos ver aqui em Gênesis 36:12, quem era esse povo amalequita, da onde surgiu esse povo? Diz a palavra:
Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz a Amaleque. Estes são... Pode voltar um pouquinho. Estes são os... Está no começo do versículo, tá, né? Tímina era concubina de Elifaz, filha de Esaú, e ela deu à luz a Amaleque. Esses são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Agora vai falar dos filhos de Ada. Então, Tímina era mulher de Esaú. Quem era Esaú? Vou lembrar os irmãos. Abraão, Isaque e Jacó. Jacó e Esaú eram irmãos. Lembra que Esaú era o caçador? O Esaú era o ruivo que tinha pelos no corpo. Então, que supostamente era irmão de Jacó, que supostamente o enganou, roubando dele a sua primogenitura. Então, Esaú tinha uma concubina chamada Tímina. E com essa mulher ele teve um filho, chamado Elifaz, e Elifaz gerou a Amaleque. Então, Amaleque era neto de Esaú. Esaú, irmão de Jacó, certo? Então, agora nós vamos lá para Gênesis 25, versículo 27. Aqui nós vamos falar sobre a questão da primogenitura. E nós vamos entender por que os amalequitas se tornaram um povo amargurado de alma. Às vezes nós não entendemos por que nós estamos amargados. Por que nós somos pessoas amarguradas? E aqui nós vamos entender da onde que gerou essa raiz de amargura no coração do povo amalequita. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Ali já havia uma divisão no coração dos pais. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú chegou exausto e ele veio do campo. E disse-lhe: por favor, me deixe comer um pouco dessa coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro, olha o que Jacó falou, preste atenção no texto. Primeiro, me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. E ele comeu e bebeu. E levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. O que aconteceu aqui? Aconteceu uma trapaça? Não. Aconteceu um negócio. Aconteceu um acordo. Jacó não trapaceou. Jacó negociou com o seu irmão. E o seu irmão aceitou fazer negócio com ele. Claro que em outro momento, um pouco mais à frente, é quando nós vemos que Jacó é conhecido como o trapaceiro, e realmente ele vai com sua mãe, antes do seu pai Isaque morrer, e ele já está cego, Isaque, então, quando ele vai pedir a bênção, antes do seu pai morrer, ele vai com sua mãe e tenta enganar o seu pai, coloca até um pouco de pelo no braço, para que quando seu pai o toque, ache que ele é o Jacó, ache que ele é o Esaú, amém? Então, nesse momento, ele realmente vai, por influência de sua mãe, e engana o Isaque. Mas, nesse momento aqui, é falso pensarmos que Jacó trapaceou. Por quê? Porque ele vendeu a sua primogenitura. E quantas vezes, por causa de uma fome momentânea,
nós fazemos maus negócios na nossa vida. O inimigo conhece a nossa fome momentânea. E ele nos tenta. E numa fome momentânea, que muitas vezes nós temos uma fome de atenção, nós vendemos a nossa integridade. Muitas vezes temos fome de dinheiro, e então o inimigo coloca para nós uma oportunidade ilícita. E nós vendemos as nossas promessas, vendemos a primogenitura. Vou pedir para o irmão colocar o fundinho lá que está sem, que nos ajuda na concentração. Então, o que acontece? Por coisas momentâneas, por fomes momentâneas, nós perdemos coisas que têm relevância eterna. Então, Jacó dizia assim, Esaú dizia assim, do que me adianta essa primogenitura? Eu estou com fome. E às vezes a gente diz assim, o que adianta a minha família? Do que adianta essa esposa? Do que adianta esse esposo, esses filhos? Eu estou com fome. E aí você despreza promessas, você despreza coisas importantes, mas aquilo que você despreza, tem gente querendo pegar aquilo que você desprezou. Por isso, cuidado em desprezar as coisas que Deus já tem te dado. Vigie muito nisso. Então, que você perceba que você não pode ceder a fomes momentâneas, porque as fomes momentâneas vão passar e você vai negociar princípios eternos com Deus. Quantas promessas Deus tem te dado, mas você ainda não alcançou. Do que me adianta essa promessa? Do que me adianta essa primogenitura se eu tenho essa necessidade agora? Que se exploda as promessas de Deus. Eu vou fazer do meu jeito. E aí nós vamos abrindo legalidade para que o inimigo venha agir. Então, não foi apenas Esaú que ficou em amargura, mas toda a descendência dele. Elifaz era filho de Esaú, que era pai de Amaleque. E você passa para os teus filhos a tua herança. Você só pode dar aquilo que você tem. E os teus filhos vão olhar para você. E é certo que aquilo que você gosta, os teus filhos vão gostar. Aquilo que você odeia, os teus filhos também vão odiar. E aqui tem um grande problema. Porque tem muita gente que se converte, mas ainda continua com a herança que herdou do seu pai e da sua mãe. Não é a herança financeira, mas é a carga que vem junto. É aquela reprodução daquelas vivências na família, e ele ainda defende isso. E então ele não está mais lá no mundo, porque agora ele é um cristão. E aí então ele começa a reproduzir isso dentro da igreja. Você entende isso? Você compreende isso? Você pode até dizer para o teu pai e para a tua mãe, porque nós temos que honrar os nossos pais. E glória a Deus pelos pais que têm deixado heranças maravilhosas para os seus filhos. E não só os pais cristãos. Porque tem muitos pais que não conhecem os princípios cristãos, mas que deixam princípios ao coração dos seus filhos. Princípios de honra, de honestidade, de respeito. Princípios de dizer assim, isso não é teu, isso você não toca. Mentir, jamais. Glória a Deus por esses pais que deixam esses princípios no coração dos seus filhos. Então, há muitos pais que deixam heranças maravilhosas, que não são a herança financeira, mas que são a herança de princípios e valores no coração dos seus filhos. Agora, há outros que você pode dizer assim, eu posso até ter o teu sobrenome, mas eu não quero a tua herança. Eu não quero a tua herança de amargura. Eu não quero a tua herança de rivalidade. Eu não quero a tua herança de tristeza, murmuração e tantas outras heranças. E você tem que quebrar isso, em nome de Jesus. E Deus quer te mostrar as armas que você precisa usar para que isso venha cair por terra na sua vida. Elifaz replicou a amargura de seu pai, Esaú, em seu filho Amaleque. Ele provavelmente ouvia dizer, o teu tio Jacó era um ladrão.
era um enganador, era um trapaceiro. Você precisa se vingar dele. Quantos cresceram com esse padrão? Quantas mulheres são mulheres invejosas? Suas filhas, seus filhos são pessoas invejosas. Replicam o mesmo padrão. Quantas famílias em que nós vemos a inconstância? Aquela pessoa não termina nada, ela não conclui nada, ela começa muitas coisas, mas ela não conclui. Padrão de inconstância. E a gente vê isso na vida dos filhos. Quantos tiveram problema com alcoolismo? O seu vô tinha problema com alcoolismo, seu pai tinha problema com alcoolismo, e agora nós vemos os filhos tendo problema com alcoolismo. Vai replicando esse padrão geracional. E Deus quer que não seja mais assim. Afinal de contas, um dia nós rendemos a nossa vida ao Senhor Jesus. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E o que está acontecendo? Que eu estou trazendo e replicando os velhos padrões na minha vida cristã. Eu preciso me apropriar das armas espirituais para que eu venha romper com isso. Você pode dizer para os teus pais: eu sigo te amando. E eles, na terra, não há autoridade maior na nossa vida que a autoridade dos nossos pais, da nossa mãe e do nosso pai. Por isso que quando nós vamos casar, nós vamos fazer qualquer coisa, é tão importante que os nossos pais estejam de acordo, porque eles são autoridade na nossa vida. E nós precisamos honrar os nossos pais. Mas existe uma autoridade maior sobre as nossas vidas, que é a autoridade de Deus, daquele que nos criou. Então, quando nós nos conectamos com Deus, nós estamos conectados com a fonte dos princípios eternos e dos princípios corretos. Então, você pode dizer assim: eu não quero mais replicar isso que você me ensinou, mas eu quero replicar os padrões corretos de Deus na minha vida. E falando do espírito de Amaleque, você vai identificar qual é o espírito que você tem replicado na tua vida. Espírito de depressão. E quando eu falo do espírito de murmuração, que está em muitas vidas, é aquele espírito, às vezes a gente pensa, palavra murmuração. Gente, murmuração é toda espécie de reclamação, de descontentamento, que você passa o dia inteiro dizendo: puxa, que saco, meu Deus, de novo. Sabe? Você passa o dia inteiro descontente, você passa o dia inteiro amargado, o dia inteiro reclamando. E a Bíblia fala que onde há espírito de murmuração, há atuação maligna. Então, às vezes, lá na tua casa, a gente é muito tentado a murmurar. E quando a gente é tentado e a gente cai nessa murmuração, influências malignas estão agindo na nossa casa. Porque Deus não se agrada de murmuração. Deus não se agrada de reclamação. Não tem coisa mais difícil do que lidar com uma pessoa amargurada. A pessoa amargurada, ela quer amargurar todo mundo. E é muito complicado. Porque se você não tiver com bastante equilíbrio e discernimento, você vai se deixar amargar por ela. A amargura é algo muito forte. Tiago fala isso. Cuidem para que nenhuma raiz de amargura brotando, ela começa a brotar. Ela não nasce grande, mas ela vai brotando. Muitos sejam contaminados por ela. Então a raiz vem brotando. E aí, como que eu vou amargando o outro? Eu vou contaminando ele com uma coisa, eu vou contaminando ele com outra coisa. Então, esse povo, esses amalequitas, nós lemos o texto lá em Êxodo, lá em Gênesis. E nós vamos ver que eles se levantaram um povo de guerra, um povo amargurado, 300, 400 anos depois. Amaleque já não existia mais, Esaú não existia mais, mas aquele espírito foi se entronando, aquele espírito foi se engrossando. E às vezes nós não sabemos qual é a raiz daquilo
que nós estamos vivenciando, qual é a raiz geracional, mas se Deus escolheu você, se você tem orado, se você tem jejuado, tem buscado, e o inimigo tem se levantado contra a tua vida, é porque coisas grandes Deus quer fazer na tua vida, e coisas terríveis que muitas vezes você tem replicado, Deus quer fazer com que caia por terra. Então persevere, não desista, não é fácil, mas você precisa escolher, porque nada é fácil. Como diz um dito popular, escolha o seu difícil, porque tudo é difícil. Em termos de dieta, é difícil fazer dieta, mas também é difícil ficar fora de forma. Não estou dizendo um padrão, porque um padrão não existe, mas não está de bem consigo mesmo. Então escolha o teu difícil. Fala para mim isso. Amém? Cadê a Nutri aí? Não está dando aula. Amém? Se ele... Olha bem esse povo amalequita, voltando para esse povo 300, 400 anos depois. Ele tinha duas estratégias de guerra. Ou ele vinha contra você, com guerra, ou ele vinha lamber as tuas feridas. Como que nós reconhecemos esse povo, esses amalequitas? Onde estão os feridos? São aqueles que estão todo o tempo em murmuração, fofocas, descontentamento, falando de um outro ferido, com problemas na sua família, com problemas no seu trabalho, com problemas com o seu chefe, com o seu líder, com o seu pai, com sua mãe, contra os amigos e geralmente contra pessoas de autoridade. É muito forte isso, porque as pessoas, muitas pessoas, têm dificuldades com pessoas que são autoridades sobre ela. Às vezes, nós temos pessoas que são autoridades sobre nós, por exemplo, no trabalho, que sabem menos que nós, têm menos experiência que nós na área em que atuamos, porém, ela foi colocada como autoridade na nossa vida. E nós precisamos nos sujeitar a ela. Isso é de Deus. Mesmo que você saiba mais, mesmo que você entenda mais, naquele momento, ela é a pessoa que foi colocada como autoridade sobre a tua vida. E você precisa se sujeitar. Os amalequitas eram um povo nômade, que viviam no deserto do Negueb. Então, quando eles encontram o povo de Deus, eles encontram o povo de Deus no deserto. Veja que Moisés sai do deserto, sai do Egito, 300 a 400 anos depois. Moisés sai do Egito com o povo e começa a peregrinar no deserto, em direção a Canaã. E é nesse momento em que o povo de Israel está peregrinando no deserto, é que os amalequitas vêm contra eles. Veja, esse espírito não nos ataca no Egito. Por quê? Porque no Egito, o espírito de Amaleque não precisa nos atacar. Porque as pessoas que estão no mundo, que a gente costuma dizer, elas estão seguindo o curso desse mundo. Então, elas estão fazendo algo que não faz diferença no mundo espiritual. Então, Amaleque não vai contra as pessoas que estão no Egito. Amaleque tampouco pode nos atingir em Canaã. Mas o povo amalequita vem contra nós quando estamos no deserto. E nós, como povo de Deus, estamos peregrinando nesta terra, no deserto. Estamos na dependência do nosso Deus. Então, enquanto o povo caminhava na dependência de Deus, na nuvem de dia, para que não fossem queimados, na dependência de que Deus colocasse a coluna de fogo à noite, para não morrerem de frio naquele deserto, é nessa circunstância de necessidade, de fome. Pense quantas necessidades as pessoas têm no deserto. Muitas necessidades. E é nesse momento de fragilidade, é nesse momento de fome que os amalequitas vêm contra o povo de Israel. Então é nesse momento que você está passando a tua vida. É nesse momento em que você peregrina a vida cristã que o espírito de Amaleque vem contra você para tentar te destruir. E você não pode esmorecer. Se você está sendo atacado, é porque você está se movendo em direção ao teu destino, em direção ao lugar que Deus tem mostrado para você.
Os amalequitas, eles não vão ao encontro de pessoas que estão paradas, de pessoas que não avançam. Mas o espírito de Amaleque vai e vem contra pessoas inovadoras e que têm projetos. Você tem algum projeto no teu coração? Você tem sentido resistência? Você tem sentido oposição? Saiba que você está lutando contra o espírito de Amaleque. Porque Deus quer conduzir você às promessas dele, ao propósito dele. Opa, identifiquei. Estou lutando contra um espírito que não quer que eu avance para o meu propósito. E então eu preciso me armar das armas corretas para que eu possa vencer esse espírito que vem contra mim, para me paralisar, para me retaliar, visto que eu tenho o identificado. Então o povo amalequita, ele usava armas para pelejar contra as pessoas. A primeira era a arma da guerra. Mas quando ele não conseguia vencer por guerra, ele procurava aquelas pessoas feridas. E ele fazia o quê? Ele lambia as suas feridas. Porque Amaleque não tem remédio. Como que alguém amargurado vai ter remédio? Alguém amargurado precisa de remédio. Então Amaleque só acariciava, o povo amalequita só acariciava as feridas. Perceba, quando nós estamos feridos, nós temos um padrão de buscar as pessoas que também estão feridas, para que ela venha lamber as minhas feridas. Você está passando por isso, eu estou passando por isso. Veja o que me aconteceu. Veja isso. Pois é. Coitadinho de você. Misericórdia. Isso é um demônio. Espírito de Amaleque. E você precisa detectar isso na tua vida para que você possa passar para um próximo nível. Não ache pessoas, pares, que vão lamber as tuas feridas. Mas ache pessoas que vão direcionar e falar para você as verdades que você precisa ouvir. Porque as pessoas que gostam e se importam com você, que amam você, ainda que seja difícil, vão falar as coisas para você, porque querem ver que você vai ser bem-sucedido. Porém, os que lambem as tuas feridas, poucos se importam com você. Geralmente é assim. Não querem se indispor. Para que eu vou me indispor? Ele é importante para mim. Para que eu vou dar a cara para bater, porque posso falar alguma coisa que ele não goste? E daí? Ele, vai estremecer comigo. Não procure pessoas para lamber as suas feridas, porque você nunca vai crescer. Prefira a correção. Prefira as pessoas que vão falar a verdade para você. Eu sempre digo, eu prefiro que as pessoas me falem a verdade. E eu acho que eu tenho poucos amigos, porque poucas pessoas me falam a verdade. E eu sei que eu tenho muitos defeitos, muitas coisas para melhorar. Então, podem vir e podem me falar a verdade. Porque eu não quero bajuladores. Não quero ninguém lambendo as minhas feridas. E não busco pessoas para lamber as minhas feridas. E eu falava hoje pela manhã. As pessoas que a gente vai orar. E às vezes pede uma oração. E a gente ora por elas. E elas caem. Possessas de espíritos malignos. A primeira coisa que eu pergunto para ela. Quem você precisa perdoar? Porque geralmente ela é amargurada com alguém. Ela retém o perdão. Então, ela é uma pessoa que tem as portas da sua alma abertas para a atuação maligna. E esse povo amalequita era um povo muito ardiloso. Vamos abrir Êxodo 18:14. 17:8. Eu olhando no relógio, olhando aqui, né, irmãos? É muito número para confundir. Vamos ler aqui para a gente entrar para o encerramento disso, porque não tem como nós falarmos tudo sobre o povo amalequita hoje. Nós estamos dando uma introdução. Semana que vem não sou eu que vou trazer a palavra. Podem ficar tranquilos, venham tranquilos para o culto, que semana que vem será uma coisa mais tranquila, né? Diga misericórdia, né?
Mas comparado à semana que vem, hoje tá bom, né? Hoje tá bom, né? Diga glória a Deus. Tem gente que não está entendendo que não veio semana passada, né? Mas amém. E aí, em Êxodo 17:8, olha o que nós vemos aqui, esse povo, o povo amalequita. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolhe alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte. Então, olha o que Moisés está dizendo. Josué, pega os homens e sai lutar contra Amaleque. Eu vou para o alto do monte amanhã. E o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam, prevaleciam. Olha que coisa tremenda. Aonde que era a batalha? Era lá com Josué? Não. Tá vendo aqui onde é que era a batalha? Aqui, ó. A batalha era aqui. Quando as mãos de Moisés ficavam pesadas, pegaram uma pedra e puseram por baixo dele, para que Moisés se assentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e outro de outro. Meu Deus! Eu fico imaginando essa cena. Hoje de manhã eu falei, quem que vai pôr a pedra embaixo do pastor Alex para ele sentar? Quem que vai ser o Hur e quem que vai ser o Arão aqui? De manhã tinha o Hur e o Arão, agora da noite não tem. Mas de manhã tinha, e os irmãos diziam, amém, glória a Deus, eu vou ajudar a sustentar. Porque a batalha, queridos, ela é no âmbito espiritual, ela é no âmbito da 4ª dimensão, e eu venho falando isso aqui na igreja há 1 ano. Que nós temos que começar a batalhar na 4ª dimensão do espírito e parar de batalhar aqui, ó, no âmbito terrestre, porque aquilo que a gente determina aqui é o que a gente vai ver aqui na 3ª dimensão. E é exatamente isso que está falando. Continua lá, nós vamos ler até o 14. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra, puseram por baixo dele para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro de outro. Do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. É fácil ficar a noite inteira com a mão levantada? Quem já ficou um pouco de tempo assim, ó, com a mão assim? Ou com a mão assim? É fácil? Não é, né? E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Aleluia! Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Quem pode dar um glória a Deus? São promessas de Deus. Mas por que que isso aconteceu? Porque houve um trabalhar conjunto. Ia Josué pelejar com espada, mas estava lá Moisés, Hur e Arão com as mãos levantadas. Então, para que as batalhas sejam vencidas, é necessário unidade, é necessário que cada um faça a sua parte. Mas tem gente que no meio da batalha diz: pronto, abandonei, estou indo, porque não quero que a minha vida seja uma luta, quero que a minha vida seja leve. Diga misericórdia. A vida é uma batalha. Mas você decide de que forma você vai batalhar. Vai batalhar amargado? Vai batalhar contrariado? Vai batalhar murmurando? Ou vai batalhar tendo a certeza que Deus é com você e que a vitória é certa para aqueles que estão em Deus? Então nós vemos aqui que os amalequitas é que iam até o território de Israel. Perceba isso para a gente terminar, que é um padrão importante. Então, Amaleque vem contra Israel, mas Israel não vai contra Amaleque, e é assim até os dias de hoje. Israel não ataca. Israel não ataca. Inclusive, Israel agora está sob ataque. Nesse momento, Israel só se defende. Por isso que Israel tem... E eles estão bombardeando Jerusalém. Só não caiu por causa do Iron Dome. Que nem bombardeavam Jerusalém. Mas nessa guerra agora,
Eles estão bombardeando Jerusalém também. Então, desde aquela época, Israel se defendia. Israel não ia no território inimigo. E o que acontece, queridos? Muitas vezes nós estamos indo procurar problema no território inimigo. Muitas vezes nós sabemos que temos que orar, que temos que jejuar. Certo? Tem muitas pessoas fazendo isso, orando e jejuando. Mas tem pessoas que não conseguem vencer os padrões de maldição geracional. Sabe por quê? Porque ainda estão dando legalidade, estando em território inimigo. Estando em território amalequita. E nessa noite, para que você consiga avançar, não adianta orar e jejuar. Somente. Você precisa acabar com a legalidade que você está dando em território inimigo. Agora, uma pessoa que vem na igreja e diz assim: pastora, mas o meu marido, ele não serve a Deus. E ele quer ir à balada. Então, para eu não perder o meu marido, eu preciso ir à balada com ele. Eu preciso me tornar uma amalequita. Não. Há territórios, há problemas em que nós não entramos. Há problemas em que nós não enfrentamos. Nós vamos dobrar os nossos joelhos. Há muitos padrões que nós precisamos romper. Tem gente que quer romper com o padrão de miséria na vida, mas continua roubando. Há gente que quer romper com o padrão de moralidade, de lascívia na sua vida, mas continua vendo pornografia. Então não adianta orar e jejuar e continuar dando legalidade na sua vida. A gente que quer que a vida seja abençoada na vida familiar, na vida sentimental. Mas a pessoa com quem ela vive não é o marido dela, não é a esposa dela. E então ela quer uma bênção dentro da ilegalidade. Não adianta orar, não adianta jejuar, se você está dando legalidade. Deus não tem como agir, porque a palavra dele é uma lei imutável e ele não pode ir contra a palavra dele. Então nós precisamos entender que você e eu somos capazes de romper com esses padrões se identificarmos ele na nossa vida. Ah, pastora, mas eu não tenho forças. Eu quero dizer para você que você tem força sim. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já não podem mais ser replicadas na sua vida. Mas que o Espírito Santo encha você nessa noite, para que você vença com todo esse padrão que você tem replicado na tua vida. Que você tem lutado com as tuas emoções, você tem lutado fisicamente, mas esse padrão é uma luta no âmbito espiritual. E você precisa vencer de forma espiritual. Se coloque de pé nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa desligar a sua alma de coisas que não são para você. Porque Deus tem coisas específicas para você. Deus tem o que é correto e o que é legal para você. E muitas vezes nós estamos olhando um outro padrão, uma outra referência, mas que nessa noite o Senhor venha libertar você de tudo aquilo que você herdou de forma geracional e que você tem replicado na tua